11 horas e 28 minutos, atenção, porque esse alerta é sério. Gente, tem um novo tipo de golpe se espalhando pelo DF e pelo entorno. Criminosos estão usando o nome de facções para amedrontar as vítimas e extorquir dinheiro, gente, pedindo Pix. Os bandidos ligam ou mandam mensagens se passando por integrantes de organizações criminosas, fazem ameaças, mandam um vídeo ali expondo armas, ali ó, parece uma metralhadora, uma arma semiautomática e claro, a vítima fica ali em pânico, com medo da sua vida e dos seus familiares. Eles usam dados pessoais para causar esse pânico, exigem pagamento imediato para cancelar uma suposta ordem, que na verdade é um golpe à distância, feito por criminosos de outros estados que se aproveitam, gente, do medo para roubar o dinheiro. Para você saber como identificar esse tipo de golpe, o que fazer em uma situação como essa, a gente vai acionar agora a repórter Júlia, que vai explicar para a gente, Júlia Avelar. Me explica uma coisa, a vítima recebe ali, claro, essa ligação, fica em pânico, até porque, como é que você vai saber se é um criminoso ou não do outro lado, se existe uma ordem de verdade ou não para você? E eles se aproveitavam dessa situação para tocar o terror psicológico. Bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos que nos acompanham. Maicon, eles usavam justamente dessa fragilidade porque essas vítimas eram comerciantes. Então ele dizia ali, por que você está denunciando nosso comércio? Eu vou mandar os meus capangas aí, meus rapazes, enfim, se você não parar com essas divulgações de imagens. Por que você está divulgando imagens? Porque pessoas estão passando por aí. Muitas vezes as pessoas que atendiam essas ligações nem entendiam o que se tratava ali daquelas alegações que eles estavam fazendo, porque elas não tinham muito conhecimento do que estaria ocorrendo. A gente recebeu até 2 áudios de 2 vítimas que eles ficam ali todos perdidos. Mas o que está acontecendo? O que a gente fez? Sem entender muito bem. Essas vítimas chegam a gravar essas conversas e eles falam bem assim: então, se você não está devendo nada, por que você está gravando? Por que você está gravando essa ligação? A gente vai mandar os nossos capangas até aí. E aí, a gente tem até um áudio, Maicon, de uma das vítimas, e eu peço pro pessoal aí do estúdio colocar pra gente ouvir. Aí, Truta, o moleque já tá preparado pra cobrar essa... O aqui da rua do senhor expôs pra nós que na manhã de hoje tinha uma viatura da CPE, logo mais aí próximo à escola, aí na esquina do senhor. Eu gostaria de saber da parte do senhor, seu Fernando, ou seu Francisco, se a polícia esteve aí no senhor, te pedindo alguma informação, ou até mesmo exigindo mais de circuito interno de câmera pro senhor, pra família do senhor, seu Francisco? Não, senhor. Não teve, não falou nada comigo, não. Ah, certo. Ô, seu Francisco, entenda bem. Nós estamos aqui em reunião, todo mundo aqui ouvindo o senhor. Conforme eu disse, nós temos boa referência. Eu até pedi meus meninos para não estar indo aí pessoalmente. Mas agora eu quero saber da parte do senhor. Se o senhor não tem nada a temer, se as denúncias não estão partindo aí do senhor, por que o senhor colocou para gravar, seu Francisco? Tira da gravação. Ué, sei lá, você tá falando comigo, eu não te conheço, ué. Tira da gravação, seu Francisco. Pra mim não ter que estar pedindo os meninos para estar indo aí pessoalmente. Se você, do outro lado, recebe um áudio como esse, na verdade atende uma ligação e ouve uma história como a desse áudio, como que você fica? Você fica em pânico, ainda mais quando eles têm informações de onde você mora, de quem está ali com você, informações que até então deveriam ser sigilosas, mas que infelizmente hoje caem facilmente na mão de bandidos. Isso tem acontecido, esses dados vazam e eles se passam realmente por pessoas que têm informações sobre a sua vida e você pensa que ele pode estar ali na rua de trás, quando na verdade, Júlia, eles estão em outros estados. Em outros estados e bem longe. Essas ligações foram registradas, uma em um presídio no Rio Grande do Sul e outra no Mato Grosso. E, Maicon, a gente está aqui na 11ª Delegacia de Polícia de Formosa, porque foi aqui em que as vítimas vieram buscar orientações. Elas tinham muito receio de fazer um boletim de ocorrência, mas elas, graças a Deus, vieram até aqui para buscar algum tipo de orientação sobre o que estaria acontecendo. Eu estou aqui com um delegado. Bom dia, delegado. Muito obrigado por falar com a gente. Eu estou com o delegado José. Como é que vocês receberam essas denúncias?
Bom dia, Júlia. Bom dia, Maicon, todos os telespectadores. Nós estamos com uma incidência grande, então, desse tipo de golpe, da falsa facção criminosa. As vítimas, na grande maioria, empresários, de maneira desesperadas, procuravam, então, a Polícia Civil a fim de terem orientação sobre como proceder diante desse cenário. É interessante frisar que esses golpistas, eles se valiam de informações privilegiadas, hoje, com aplicativos ilegais que são pagos na Dark Web, né, aquela internet que os criminosos utilizam, né, aquele meio que eles utilizam para obter informações, eles conseguem, então, dados dessas pessoas, endereço, filiação, CPF, e diante dessas informações eles amedrontavam esses empresários e faziam a exigência. Nós tivemos, nesses últimos 30 dias, aproximadamente 10 golpes que chegaram ao nosso conhecimento. Júlia. Eles pediam quanto, mais ou menos, de dinheiro ali? Regra geral, variava de acordo com o porte do empresário. Então, nós temos casos de solicitação de R$700, teve uma vítima que pagou R$2.000 e tivemos solicitações de até R$70.000. Uma dessas solicitações, os criminosos falavam que o empresário mandou a viatura do patrulhamento tático, por exemplo, passar na localidade, patrulhar aquela localidade, e isso estaria acarretando prejuízo a essa suposta facção. Diante desse prejuízo, o empresário era responsável, então, por arcar com valores. Sob argumento para compelir, para coagir o empresário a realizar esse pagamento, eles falavam, caso não houvesse pagamento, iriam atear fogo nos estabelecimentos comerciais, iriam atentar contra a vida de parentes e do próprio empresário, iriam perseguir o empresário, e eles mencionavam que tinha gente olhando, os famosos olheiros, monitorando a movimentação desse empresário. Então isso causava realmente, né, um transtorno psicológico, um transtorno muito grande para o empresário, por isso a importância da orientação. Eu agradeço o SBT por ter dado credibilidade a essa notícia. Só tem registros aqui de Goiás? Como as vítimas elas ficam muito amedrontadas, nos nossos casos poucas quiseram realmente registrar a ocorrência, nós temos então aquelas cifras ocultas. Nós temos notícias de casos em outros estados, sim, mas formalizado não chegou nada para a gente até o momento. Por quê? Porque diante dessas coações, o empresário, a gente entende a situação do empresário, ele fica amedrontado. E nós reafirmamos, Júlia, que aqui, especificamente na região de Formosa, não há que se falar em crime organizado, nós não reconhecemos o crime como organizado, então o empresário, a vítima, pode ficar tranquila, pode bloquear a ligação, pode parar de conversar com esses criminosos e procura a orientação da Polícia Judiciária e das Forças de Segurança locais. E essas são as orientações mesmo, né? Não dá nem trela, nem conversa, porque ali você pode até acabar soltando mais outras informações da sua vida pessoal. Exatamente, Júlia. Infelizmente, houve uma migração da prática delitiva por parte dos criminosos. O criminoso, ele quer custo-benefício. E ele percebeu, então, que o crime violento não é muito mais vantajoso. Aqui no estado de Goiás, nós estamos com uma redução de mais de 90% em relação a modalidades violentas de crime. Então, eles migraram para o crime virtual. E o crime virtual, ele entra, então, com uma engenharia social. Nós temos o caso do falso Dom Juan, que é aquela pessoa que se passa por um militar americano, começa a ter aquele relacionamento com a vítima e exige valores. Aqui nós tivemos um caso até que a vítima imaginava estar se relacionando com Elon Musk, e essa vítima pagou mais de R$100 mil para esse criminoso. Nós constatamos que esse criminoso estava na África do Sul. Então, nós temos uma incidência muito grande de crimes virtuais, infelizmente, por conta dessa migração, e nós pedimos para que as vítimas desconfiem de qualquer contato, elas sempre realizem uma dupla verificação. Eu acho que é um parente que está solicitando dinheiro, deixa eu ligar para o meu parente, deixa eu fazer uma ligação de vídeo, ver realmente se é ele, deixa eu conversar, entender o cenário. Informações por telefone nós orientamos que não prestem absolutamente nada, não se fala, não se presta informações ainda mais pessoais por telefone, e também nós pedimos que nesse cenário prestem as informações para a Polícia Civil, até para a gente ter esse controle de como proceder e como ter políticas de enfrentamento a essa modalidade criminosa. Júlia. E o registro do boletim de ocorrência também é importante para a Polícia Civil ter um quantitativo de vítimas e também identificar esses padrões desses criminosos. Maicon. Júlio, o que me deixa assim mais revoltado ainda é saber que esses criminosos muitas vezes eles estão presos
e que criminoso não deveria ter acesso ao celular e que, infelizmente, a polícia tem o trabalho de investigar e tudo, mas a legislação acaba entendendo que é um crime de menor potencial ofensivo, não tem tanto problema ligar para o outro e aplicar um golpe. No fim das contas, a sensação para quem está do lado de cá e também para o próprio criminoso é que vale a pena. Primeiro que ele já está preso. Preso, ele está tendo acesso ao celular e consegue continuar cometendo crimes aqui do lado de fora. Como que preso tem celular? Como? Ele não deveria estar lá fechadinho, quietinho, pensando no que ele fez? Mas não, mesmo preso, está aqui dando trabalho para a polícia, que tem que ficar ali investigando, tentando descobrir em qual presídio que ele está, tentando acalmar a população de que, olha, gente, aqui em Formosa, aqui em Valparaíso, aqui na região, não tem facção. Então, assim, muitas vezes a população, e o que me chama a atenção, delegado, a estratégia é a seguinte: primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Eles já ligam, o golpe começa, você ligou para a polícia, você me denunciou. Eles já batem nessa tecla justamente para tentar afastar a chance que tem da pessoa ligar para a polícia, procurar a delegacia. Imagina, você que recebeu uma ligação como essa, tem que procurar a polícia. Mas é fácil eu falar aqui, não sendo quem recebeu a ligação. Porque quem está ali com um criminoso ligando toda hora no ouvido, você me denunciou, eu vou ir atrás, você vai ter que pagar o prejuízo. Você vai procurar a polícia, isso acaba afastando quem está ali do outro lado. Gente, olha o tipo de vídeo. Imagina você tá ali. Abre o áudio pra mim, por favor, diretor. Aí, truta, os moleques já tá preparado pra cobrar essa situação aí, certo? Você recebe um vídeo como esse, com essa quantidade de armas aqui, dizendo que tá chegando na sua casa. Imagina como é que fica a sua cabeça. Imagina como que fica seu coração ali. Preparado pra cobrar essa situação aí, certo? Aí, truta, os moleques já tá preparado pra cobrar essa situação aí, certo? Como é que você fica? Não tem jeito. E, delegado, isso tem acontecido muito, eu estava falando até de outros tipos de golpes, a gente já trouxe aqui uma variedade, mas agora eles miraram para esse rumo. É da facção tal, eu estou chegando na sua casa, eu tenho a informações essas que, infelizmente, hoje, elas estão disponíveis aí, gente. Por meio da internet, a Dark Web, que é aquela internet subterrânea que eles falam lá, que dá para acessar, em que eles comercializam informações pessoais, eles vendem os seus dados. E é lá que o bandido compra para depois ligar falando que sabe o seu nome, seu filho. Eles têm informações detalhadas, né, delegado? Eles têm acesso a essas informações para entrar na cabeça da pessoa? Exatamente, Michael. E mais uma vez eu parabenizo pela atenção que vocês têm dado com esse caso. Somente aqui no estado de Goiás nós tivemos um aumento em relação a essa modalidade criminosa e no país todo, repito, pelo fato do criminoso ter aquela análise de custo-benefício. O criminoso ele é preguiçoso. Então o que é mais fácil? Ele pegar uma arma de fogo, enfrentar uma segurança pública eficiente, igual é do estado de Goiás, ou ficar no ar-condicionado praticando modalidades dentro do ar-condicionado, seguro, entre quatro paredes. Então, por isso que essas modalidades de golpes virtuais estão, sim, em aumento no país todo. São vários os casos e elas são sazonais. Aqui no estado de Goiás, especificamente na região de Formosa, o golpe da falsa facção, hoje está realmente em evidência. Nós temos também um golpe em nível nacional, que é o golpe da falsa compra, da falsa central do banco, em que o criminoso liga, fala, olha, você fez uma compra de R$ 2.500 na loja tal. Se você não reconhece essa compra, digite 9. Aí a pessoa assustada vai lá, digita 9 e a pessoa começa, então o criminoso começa a captar algumas informações. Umas ele tem, outras ele consegue extrair através da engenharia social. E por meio desse golpe ele faz algumas transferências bancárias de maneira indevida. E nós temos esse trabalho, então, de conscientização. No estado de Goiás, não reconhecemos o crime como organizado, especificamente na regional de Formosa, a população pode ficar tranquila. Igual o Michael falou, os empresários que nos procuraram aqui, eles ficam extremamente amedrontados, tremem, com sudorese, desesperados, alguns efetuam o pagamento. Então, o criminoso não tem nada a fazer. Se ele, a cada 10, 20 ligações, consegue êxito em uma delas, já ganhou o dia dele. E também fica aqui uma manifestação, fica uma crítica da parte nossa das dificuldades hoje que a Polícia Judiciária tem em combater essa modalidade criminosa. Digo pela dificuldade da legislação. Hoje nós temos uma legislação muito difícil em apoiar
esse tipo de investigação por parte de uma polícia investigativa, por isso que os criminosos hoje têm investido nesse tipo de crime e também, por vezes, nós temos demora em algumas solicitações, nós representamos, às vezes nós temos resistência por parte de agências bancárias, não temos colaboração naquelas informações que nós solicitamos, tudo isso acaba dando uma morosidade nessa investigação. E aí nós então tentamos prevenir a população, tentamos empenhar uma política orientativa. Júlia. E a pena, assim, eles já estão presos, aí ainda comete outro crime. Como é que fica nesses casos? Nós temos, primeiro, uma infração disciplinar cometida dentro da unidade prisional. O magistrado ele pode, então, regredir o regime através até mesmo de um RDD, que é um regime disciplinar diferenciado, e nós temos a prática de um outro crime, no caso, uma extorsão, né, com o emprego de ameaça. A pena pode ser até 10 anos, vai ter então uma investigação em relação a esse novo crime, vai ter uma ação penal e o magistrado, ao final, vai condenar o criminoso. A grande dificuldade, reitero, é que esses aparelhos celulares entram de maneira ilegal no interior de presídios, graças a Deus não é aqui no estado de Goiás, são em outras unidades federativas, entram esses celulares muitas vezes roubados, que são cadastrados em nome de terceiros e naquela massa carcerária que a gente sabe tem um vínculo de confiança ali dentro, ninguém fala o que acontece, então isso inibe, isso dificulta muito a elucidação desse tipo de crime, Júlia. Maicon, um absurdo. Júlia, o que chama a atenção é que o crime, ele se atualiza sempre ali, toda hora a gente tem que vir atrás para descobrir. Por que as leis não conseguem se atualizar na mesma velocidade em que os bandidos conseguem? Delegado, a gente tem mais um trecho ali para mostrar para quem está em casa como essas vítimas estavam sendo ameaçadas enquanto eles se diziam ser de facções justamente para tentar forçar o medo na pessoa. Roda aí, Netinho. Quem que tá falando? Tá falando com o Júnior. Eu sou responsável liderando pelo primeiro comando da capital, pelo PCC aqui embaixo, aqui em Formosa, tá me entendendo, querida? Zé, o que vocês querem? Você quer fazer um orçamento de tinta? Não é orçamento não, aqui é um comunicado que nós aqui do PCC estamos passando aqui, nós aqui do tráfico aqui, tudo bem, minha querida? E aí como é que você fica? Você atende um cliente achando que ele quer um orçamento, que ele quer um serviço e de repente, não é nada disso não. Eu sou bandido, eu tô aqui para tocar o terror. Infelizmente isso estava acontecendo, o delegado gentilmente recebendo a gente, doutor José Antônio, explicando como isso tem acontecido frequentemente, principalmente com comerciantes ali da região de Formosa. E como ele disse, se o bandido liga para 10, 15, 20 e ele consegue uma vítima fazer essa transferência, ele já ganhou o dia. Então, infelizmente, começou a ligar, desliga, bloqueia, vale reforçar. A gente não tem facções em Formosa, na região do entorno, DF, você não se ouve falar em facções como essas liderando, tomando conta, em que a polícia não entra em área nenhuma. Você pode, independente do lugar que você estiver, no DF ou no entorno, a polícia entra em todas as regiões daqui. Então, é ligar e falar, olha, está acontecendo isso, estou recebendo esse tipo de ligação. Numa ligação como essa, a polícia já vai te falar, ó, isso aí é um golpe, a gente já está por dentro dessa situação. Mas no pior dos casos, a polícia vai até você te oferecer um apoio. O que não dá é para você acabar caindo, infelizmente, na mão desses criminosos, tendo prejuízo, fazendo a transferência, porque o que eles querem é simplesmente o dinheiro de quem está ali do outro lado amedrontado, né, delegado? É isso mesmo, Michael. E interessante frisar que esses criminosos eles tinham informações extremamente detalhadas, como funcionários que trabalham nas empresas, como endereço da empresa, né? Reitero, parentescos. A gente também desconfia que pessoas da região prestavam algum tipo de informação. Mas igual você muito bem frisou, Michael, graças a Deus no estado de Goiás e também reitero que no Distrito Federal quem manda é a segurança pública. Nós não aceitamos crime organizado nessas regiões. Quem é organizado é o Estado nessas regiões. Então a gente de maneira muito tranquila orienta a população, podem confiar na segurança pública de vocês, que graças a Deus os números demonstram isso. Obrigado, delegado, mais uma vez pela sua participação, a Júlia por ter trazido esses detalhes. É isso, gente, é confiar ali na segurança. Quando tiver uma situação como essa, é ligar para a polícia, nunca baixar a cabeça ali para o bandido. Obrigado, Júlia, delegado. Daqui a pouco a Júlia volta com mais notícias.